De volta com vocês para a nossa última parte de nossa aula de hoje sobre matrizes. A gente está vendo diversas atividades, diversos exercícios. Os primeiros dois aqui, as primeiras duas atividades, eu saí olhando trecho a trecho. Agora eu vou agilizar um pouquinho, porque eu acredito que a parte de laço, isso tudo já esteja tranquilo quanto a vocês. Se vocês perceberem, não, ele está indo um pouco mais rápido aí. Eu imagino que vocês já consigam ler o código como eu estou lendo para vocês, já consigam visualizar a ferramenta a funcionar. Mas se tiver dúvida, pode mandar aí. Não, calma aí, professor. Explica de novo essa parte aí que eu não entendi. Aí eu quero que vocês vejam isso. Eu estou preparando até reutilizar lá a nossa classe do Google Class, a utilizá-lo para fazer umas certas atividades. Eu quero que vocês experimentem mesmo, façam algumas atividades, porque eu quero ver como vocês estão na programação. Então eu vou, para essa próxima semana, eu vou estar reativando ali o Google Class, vou colocar uma nova atividade, esperando que alguns me enviem para me testar mesmo, ver o nível de vocês na problemática. Eu quero até dividir isso por cidade, por polo, porque eu sei que tem algumas cidades que começaram um pouco depois, chegaram um pouquinho atrasada, então eu quero avaliar essas novas cidades aí, muitos talvez não estejam nem cadastrados ainda nessa classe, então eu quero que reavaliá-los e ver qual o nível que vocês estão, se vocês podem dar, se eu posso continuar nessa vibe aqui, nessa velocidade aí que a gente está indo, ou se eu devo modificar aqui os exemplos, a gente vai ver ainda como é que a gente pratica nessas nossas aulas, tudo bem? Bora dar continuidade aqui às nossas atividades, para entender um pouco mais sobre matrizes. Então, aqui para matrizes, a gente tem um novo problema aqui, uma nova problemática. Eu estou colocando já a telinha, porque eu percebi o seguinte, às vezes o programa a gente consegue perceber o problema, dividi-lo, mas seria interessante se a gente visualizasse como seria a execução. Então eu já trago a tela de execução para vocês. Por quê? Por muitas vezes, eu já falei isso até em outras aulas aqui, por muitas vezes quando você enfrenta o problema, você para, não pensa na lógica de como resolver, lá eu tenho que criar uma matriz, tenho que fazer aquilo, tenho que utilizar um if, um else. Para e não pensa desse jeito não. Desenha, rabisca, viram lá a tabelinha que eu fiz dos grãos? Daquele jeitinho, igual no Excel. Você imagina como é que vai ser a tela final? Rabisca, faz isso aí, ó. Faz desse modo. Vocês estão pensando na criação de uma aplicação. Vocês vão pensar de qual linguagem, como vai ser. Não. Rabisca, desenha primeiro as telinhas que você imagina que vai ter no seu aplicativo. Depois, cada telinha daquela é um micro problema do seu problema maior, que é o seu aplicativo. E aí você sai resolvendo cada uma delas para chegar ao sucesso final, ao todo. Então é desse modo que a gente quer seguir. Por isso que eu estou trazendo para vocês agora também o efeito final sem mostrar o código, para vocês começarem a imaginar. Bora ver isso aqui. Programa em C que preenche uma matriz com 3 linhas por 3 colunas. Tá, então você quer que eu crie uma matriz 3 por 3, é isso? Tranquilo, isso aí eu consigo fazer. Eu quero que haja um preenchimento dessas 3 linhas, 3 por 3. Então eu quero que haja esse preenchimento. Então eu posso usar dois métodos. Eu posso preencher de forma automática, posso colocar os dados sendo inseridos, posso utilizar uma variável que a gente já utilizou aqui uma vez, de random, ou seja, pegar automaticamente números aleatórios, posso usar isso, ou eu posso pedir para o nosso usuário, o nosso cliente, digitar cada uma delas. Pela telinha especificada aqui, do jeito que vocês estão vendo, parece que vai ser pedido item a item ali para a pessoa digitar, para que aquele valor fique dentro. Depois mostre os dados recebidos. Então, finalizando, ele quer que os dados sejam mostrados em tela. Então, primeiro ali, eu peço cada elemento, a pessoa digita, e depois, no final, depois ali de saída dos dados, e percebam que a saída dos dados ali foi ele que incrementou, tá? Ele que colocou, tem um print ali com aquele nomezinho ali, saída de dados. Ele vai mostrar cada elemento em sua devida posição, como ele foi armazenado. E perceba que ele não pediu para mostrar isso em um formato
no formato mesmo de matriz. Como, por exemplo, se ele tivesse mostrado em tela algo como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se ele tivesse mostrado isso em tela, então ele queria no formato de uma matriz, mas não, ele mostrou ali, ó, tá rabiscado ali o efeito final. Então meu cliente quer essa telinha bem aí. Vamos ver como é que a gente faz? Eu tenho ali linhas 1 e 2, chamando ali as bibliotecas iniciais, o nosso programa funcionar. Eu chamei até a Conio ali para utilizar o get, mas nem precisava de ter chamado essa daí. Linhas 3 dá início ao nosso programa. Linha 5, eu comecei uma matriz, criei uma matriz do tipo inteiro. É número inteiro que a gente está sendo digitado ali? É inteiro. 3 por 3 está ali, 3 por 3. Eu podia até adicionar todos esses números direto ali? Poderia, mas a gente vai pedir para a pessoa digitar. Criei também as variáveis i e j, que são do tipo int, e elas vão ser utilizadas como controladoras para a inserção de dados e depois a leitura de dados nessa minha matriz. Linha 7, eu peço para a pessoa digite valor para os elementos da matriz. E aí eu saio com os nossos laços ali na linha 9. O primeiro laço que ele tem ali, i recebendo 0, linha 9, i recebendo 0, i menor do que 3 e i++, o que ele está fazendo? Ele está percorrendo a linha. É linha. Ele está percorrendo cada um dos númerozinhos das linhas. Ele está saindo na direção do comprimento horizontal. Ele passa para o próximo laço ali na linha 10, ele entra na primeira linha, aí ele vai ver em qual coluna, aí ele sai olhando ali que vai também de 0 a 3, e aí essa posição bem aí vai ser incrementada ali dentro através do nosso printf na linha 12, onde a pessoa é pedida ali qual o elemento que vai estar, perceba que eu estou colocando ali o elemento que vai aparecer na posição 00. A pessoa digita, esse número digitado vai cair, vai ser recolhido ali pelo scanf e colocado na matriz naquela posição ali que foi escolhida, a primeira posição onde tem o i e o j, ou seja, a primeira posição é 0 e 0. Ele vai fazer todo esse translado ali, no laço da linha 10, percorrendo a linha inteira, preencheu toda a linha, ele sai, retorna para o laço da linha 9, salta uma linha, e aí ele vai de novo percorrer, preenchendo todo aquele laço. Coluna a coluna, depois linha a linha. Está preenchida todas as posições, 3 por 3, preencheu tudo, eu cheguei ao limite e saio. Caio na linha 16. Na linha 16 tem um simples printf, que é aquele saída de dados que vai estar mostrando ali em tela. Linha 18, vem o laço de novo. Posso repetir aquele mesmo laço que a gente fez na linha 9 e 10? Sim, pode repetir inteiramente. Por quê? O primeiro foi para inserir, o segundo vai ser para leitura, ou seja, eu vou fazer o mesmo caminho, só que agora fazendo uma leitura. E aí, eu refazendo esse caminho, eu saio printando cada uma das posições. Então é praticamente eu refazendo o mesmo caminho, só que agora ao invés de ter aquele scanf, pode perceber, eu só não tenho um scanf ali, eu só vou mostrar todos os itens. E assim eu percorro cada um e mostro cada item ali em tela. Outra atividade, uma posição de matriz é referenciada por linha e coluna. Faça um programa que leia uma matriz, agora ele quer 4 por 4. E o programa deve perguntar, opa, esse aqui exigiu, ó, exigiu para perguntar para o usuário. Ó. O programa deve perguntar o valor de cada posição da matriz. Então, cada um desses números aqui foi perguntado, não foi aleatório, não foi incluído de qualquer forma. Foi perguntado para o usuário. E em seguida, imprima esta matriz. Ah, agora ele não quer daquele jeito lá não, ele quer no formato de matriz mesmo, como se fosse um tabuleiro. Ele quer cada posição desse modo aqui. 4 por 4, tá lá, 4, 4. E ele quer que seja mostrada em tela estes valores. Tem que ser esses mesmos números? Não, isso aqui é só o exemplo. Bora ver como é que foi? Esse daqui tá tranquilo, gente. O que eu tenho que fazer? Qual é a minha problemática aqui?
para apresentar isso. Vocês conseguem criar uma matriz 4x4? Sim. Essa matriz vai ser do tipo o quê? Inteiro, caractere? É inteiro, são números. Pediu números. Que está em tela aí. Os números vão ser digitados, caindo em cada posição. Então vai ter o quê? Para que eu possa fazer a inserção em cada posição, eu preciso de laço, 2 laços. Um para a linha, um para a coluna. E assim eu vou preencher todos esses meus espaços dentro da matriz. E depois, ele pediu para mostrar isso, criar em tela. Então eu vou ter que percorrer de novo cada um desses espaços e mostrar isso em tela. Vamos ver como é que foi feito. Linha 1 e 2. Primeiro eu tenho a entrada de a nossa biblioteca básica. Depois eu criei um define ali com limite 4. Quer dizer então que eu poderia não ter criado esse define bem aí. Mas na linha 4, onde eu estou criando a minha matriz, está ali int, mat, lim, lim. Ou seja, esse lim é o define ali na linha 2, que eu defini do tamanho 4. Mas eu poderia ter retirado essa linha 2 e ao invés desse lim, eu ter colocado ali mat 4x4. Eu poderia ter definido dessa forma. Só são 2 modos de definir a mesma coisa, 2 modos de fazer uma mesma habilidade. Linha 5, eu tenho o meu int, que ele começa, o int i, que começa com valor 0, e um int j, que começa também com valor 0. São as minhas variáveis de inicialização. Eu nem precisava necessariamente ter começado elas aí com valor de 0, porque vocês percebem que dentro do laço, elas já estão começando com 0. Está lá o i com 0, indo até o tamanho do limite, seja o i menor do que lim, o que seria 4, e o j menor do que 4, que é aquele nosso lim. Cada item que vai passando, cada posição que vai sendo passada, vai sendo incrementada ali. Vocês percebem que todo o programa está sendo a mesma coisa? Se aprender uma vez, gente, vocês já sabem fazer todo o resto. Isso aqui é que nem uma reza, basta aprender uma vez e repeti-la. Então eu vou preenchendo cada posição, através do scanf ali na linha 9, a pessoa vai digitando e vai caindo em cada uma das posições. Perceba que foi pedido ali, linha 8, é aqueles vários dígitos na posição, mostrando posição a posição como o último exemplo, nosso último exercício. Na linha 12 é que vai ser mostrado o nosso laço e passando cada um. Só que agora, ao invés de printar linha a linha, eu quero que você mostre aquela posição. Então, mostre na linha 14, eu tenho ali mat, nas posições I e J, naquela posição que vai ser mostrada. E ele sai passando, e eu não tenho ali nenhuma quebra de linha. Eu não tenho necessariamente a quebra de linha ali. Resultado, ele vai mostrar cada uma das posições, cada uma daquelas posições dentro da matriz, do jeito que a matriz é armazenada. E assim, ele mostra a posição 4x4 dessa nossa matriz. Implemente ou crie um programa em C que receba do usuário 5 temperaturas em graus Fahrenheit, transforme-as em graus Celsius e armazene os resultados em um vetor. Terminada a entrada de dados, o valor armazenado devem ser apresentados. Então, o que ele quer? Ele quer inicialmente que você crie esse vetor. São quantas temperaturas? São 5 temperaturas. Então, ele quer que tenha 5 posições e que essas temperaturas que ficam ali armazenadas, elas sejam mostradas em resultado em um segundo vetor. Então, isso aqui dá para fazer só por vetor? Dá. Dava para resolver por matriz? Também dá. Então, a dificuldade aqui está só de você entender inicialmente qual é a problemática desse nosso algoritmo. Linha 1 e 2, nossas bibliotecas. Dessa vez eu incluí a locale, porque eu quero chamar ali algum caractere especial, principalmente nas letrinhas, onde tem ali serão, o nosso tio. Então, eu quero que eles apareçam em tela. Sendo que para chamar a locale, eu tenho que chamá-la depois da biblioteca chamada lá no início, no nosso include. Linha 6, eu tenho que ter o comando set locale, abre parênteses, lcal e dizer qual a língua que eu quero utilizar, que é o nosso português. Linha 8, vem o nosso print pedindo para a pessoa digitar os valores, as 5 temperaturas que vão ser digitadas. Vocês estão vendo ali na telinha que ele digitou as temperaturas 1, 2, 3, 4 e 5. Cada temperatura dessa
que foi digitada está sendo digitada dentro do laço ali no nosso for, linha 9, onde cada uma vai estar sendo incrementada ali na posição daquele vetor, o vetor temp. A gente criou só um vetor simples, não criamos um vetor do tipo matriz. Ficou meio desnecessário criar um segundo vetor, ou até mesmo um vetor do tipo multidimensional só para armazenar essas 5 notas. A gente tem que entender isso. Existem momentos para cada tipo de estrutura. E aí, após as 5 temperaturas digitadas estiver dentro das 5 posições do nosso vetor, chegou o momento de fazer a conversão. Na linha 13, mostra ali, as temperaturas serão, e aí tem um novo laço que vai percorrer espaço a espaço dentro desse nosso vetor, e aí mostrar em tela. E é ali no próprio print que eu estou fazendo o uso da nossa, ali ó, da fórmula que foi entregue para a gente fazer a conversão. Então essa conversão ali de a temperatura 1 em graus Celsius, 1 em Fahrenheit, em graus Celsius se torna menos 17,2, esse 17,2 ele não está armazenado em lugar nenhum, vocês percebem isso? Que ele não está guardado. Então se eu quiser que seja mostrado esses valores, eu tenho que calcular novamente. Mas isso não foi pedido pela interface em momento algum. Então a gente pôde resolver dessa forma. Mais uma aqui que eu tenho a seguinte problemática. Leia um vetor de 5 valores inteiros. Vai ser pedido? No caso aqui eu coloquei que vai ser pedido. Vocês estão vendo em tela? Digite o número. O cliente está querendo desse jeito. Apesar da problemática lá no início não está pedindo isso, mas na tela está pedindo tal coisa. E exiba os valores ímpares. Então a gente tem que sempre perceber essa problemática. Do jeito que o cliente quer que a gente vai fazer. Ele quer que seja pedido cada valor em tela. Então cada valor em tela ali está sendo pedido através do quê? Do nosso for na linha 8. A gente já entende que lá no começo teve as bibliotecas iniciais, tivemos a criação do nosso vetor ali na linha 6, um vetor só para ímpares na linha 6, e o que interessa para a gente mesmo são os laços. O primeiro laço é para preenchimento das notas, dos valores. O preenchimento dos valores vai ser capturado na linha 11 pelo scanf, colocando em cada posição, em cada uma das posições, são das 5 posições ali do nosso vetor. Após isso, eu utilizo um if para fazer uma comparação se dividido, se existe módulo, se existe um resto ali na questão da divisão por 2 do item do número que está armazenado ali naquela posição. Caso ele exista, o contador vai contabilizar mais 1 e o vetor ímpar vai receber aquele valor para ser mostrado mais tarde. Assim, após todo percorrer, eu receber os 5 números e o meu vetor ímpar também recebeu os possíveis ímpares que apareceram, na linha 19 eu tenho o segundo laço que vai mostrar os vetores ímpares. Então é só na linha 21 eu estou pedindo para apresentar o que está armazenado dentro do vetor ímpar em cada uma das posições. Nesse caso, ele só vai percorrer a quantidade que o contador foi aumentado quando foi incrementado um número ímpar ali dentro do vetor ímpar. Isso aqui é outro que a gente já fez também, eu estou revendo ele junto a vocês. 2 matrizes, 5 por 5. Eu sei fazer uma de 3 por 3, de 5 por 5 eu não sei. É a mesma coisa, gente, é a mesma situação. Criei ali uma matriz, mate, e aí ela vai ter a posição, não é isso? Tem as posições dela. Nessas posições aí que você tem que colocar 5 por 5. Só isso, é a única coisa que diferencia uma da outra, gente. Só essa aí. Eu poderia colocar utilizando um define? Poderia. Eu poderia utilizar variáveis ali no lugar? Poderia. Em várias linguagens a gente utiliza diversos tipos de habilidades diferentes, diversos tipos de ações diferentes aqui. Então por isso que a gente sempre aprende de um modo diferente de fazê-lo.
Então eu tenho aqui o quê? Duas matrizes, 5 por 5. Nela deverá ter números, receber números. E aí eu faço em uma terceira matriz o recebimento da soma dessas duas primeiras matrizes. Para não pedir para as pessoas, eu não quis pedir digitação, porque eles diminuíam esse nosso código, porque senão ia pedir a digitação aí dessa quantidade de números aí, ia ficar muito grande o nosso código. Então eu resumi tudo ali nas linhas 4 e 5, na criação das duas primeiras matrizes, eu resumi esses valores, resumi o recebimento disso somente nas duas linhas. É possível incrementar pedindo para o cliente? Com certeza, mas não é o nosso caso aí, não é o que eu estou querendo fazer. Linha 6, eu tenho as nossas variáveis que vão ser as variáveis de controle dentro do nosso for. Se eu quisesse pedir item a item, eu deixei até para vocês ali, da linha 7 à linha 15, era o que eu usaria para pedir para a pessoa, digite o primeiro item, digite o segundo. Aí eu não quis fazer isso, eu quis deixar a parte ali do incremento direto. Linha 16, vem o preenchimento da matriz, ela passa por cada item e preenche ali os valores dentro daquela matriz. Linha 6, ele sai revendo também cada item daquela matriz, ele sai, aqui não é nem inserindo, a inserção já foi feita lá em cima, mas printando, mostrando em tela. Então da linha 16 à linha 21, eu estou mostrando o que está na matriz 1. Da linha 22 à linha 26, eu estou mostrando em tela o que está na linha o que está na matriz 2. Então, praticamente esses dois espaços, dois pedaços do código estão mostrando o que está nessa primeira tela. A última tela é justamente o que vem a partir da linha 28, que está ali mais à direita. Eu tenho ali printf, a matriz 1 mais a matriz 2, ele está pedindo ali a soma desses dois, vem um laço. E nesse laço agora, ao invés de eu mostrar o que está na matriz 1, nas devidas posições, e o que está na matriz 2, eu faço nada mais, nada menos do que a soma direta. Matriz 1 nessa posição, somado com a matriz 2 naquela posição. Percebam que eu não criei uma matriz 3. Esse resultado que está sendo mostrado é um processamento direto dentro da nossa função printf. Se eu quiser armazenar, então eu deveria ter criado lá no começo uma outra matriz, e aí nesse laço eu estaria preenchendo, ao invés de estar ali aquele printf somando esses dois valores, eu estaria fazendo ali que a matriz 3 estaria recebendo naquela posição a soma das duas primeiras matrizes. Só que aí eu não quis guardar esse dado, isso não foi pedido em tela, não foi pedido pelo meu cliente. Seguindo o mesmo pensamento, eu tenho aqui mais uma matriz 5 por 5, e a gente tem que mostrar na tela, então calcular a multiplicação. Mesma facilidade. Todo o código que a gente viu anteriormente, a diferença só uma vai estar. Linha 32, ao invés de fazer uma soma, eu fiz a multiplicação. Então é todo o código anterior, só retirei o valor ali, que era uma soma, e coloquei multiplicação. Dá para fazer divisão? Retire ali o asterisco e coloque a barra da divisão. Então eu posso utilizar aqui nesse mesmo código, ou seja, eu quis trazer esse outro exemplo, essa outra atividade, que mudou de adição, a soma, para a multiplicação, somente com uma linha, um símbolo eu troquei, eu modifiquei inteiro. Isso me mostra o quê? Imagine que amanhã chegue aqui em aula e fale para vocês: eu gostaria que vocês criassem uma atividade onde eu tenha duas matrizes 5 por 5 e que elas sejam, a primeira matriz seja dividida pelo valor da segunda. Aí você já ia ter que criar isso tudo de novo. Mas como você é esperto e guardou essa atividade aqui, guardou esse algoritmo ali no seu GitHub, guardou isso no seu computador, você sabe que esse mesmo código pode ser reutilizado. Gente, a maior prática que a gente tem aqui é o reuso, a reutilização de código. Não pense que você, ao criar um site para uma empresa, para uma pessoa, criou aquele site, eu demorei um tempão para fazer aquela loja, aquele site para aquela pessoa ali.
Não pense que você vai pegar aquele código ali, vai jogar fora, entreguei para o cliente e pronto. Quando chegar uma segunda pessoa pedindo um código, você vai utilizar um site, você vai utilizar muito daquele primeiro código. Então a gente reutiliza muito mesmo desse código. Não é à toa que existem, lá no comecinho, bibliotecas. O que são bibliotecas? Perceberam-se que por muitas vezes tinha que ter a escrita daquela parte, daquela função, daquele código. Então por que eu não coloco isso já de forma automática? Então é automatizar. E vocês vão ver futuramente, quando vocês estiverem aprendendo alguma linguagem chamada linguagem de programação em blocos. A linguagem de programação em blocos nada mais, nada menos do que você perceber que existem comandos que sempre são utilizados, como no caso, vocês estão vendo que o printf sempre é chamado da mesma forma, o scanf sempre é a mesma coisa. Então é nada mais do que você vai lá e arrasta esse pedaço de código, esse bloquinho. Eu quero um bloquinho que vai mostrar em tela. Então você vai lá e arrasta o bloquinho print. Então quando vocês forem trabalhar com uma linguagem, um dia quando a gente chegar a trabalhar com linguagem de blocos, vocês vão perceber que nada mais é do que isso. A gente começa desse jeito aqui, entendendo o que vai ter em cada um desses blocos, mas futuramente a habilidade de você perceber, entender o seu código como um todo e criar vai se tornar muito mais rápida. Matriz agora 2x2 que receba caractere. É só uma matriz que ao invés de inteiro ela vai receber caractere. O que ele quer ali? A pessoa vai digitando letrinha, letrinha, colocando naquela posição e depois vai aparecer a matriz daquele modo ali em tela. Então o que eu quero? Linha inicial tem ali a biblioteca std.io. Linha 5, eu começo com as minhas variáveis que eu vou utilizar ali no nosso looping, a M e a N, e a I e a J. A M e a N eu vou utilizar com as posições da minha matriz. Precisava criar as duas? Não, eu poderia ter inserido logo no lugar ali onde tem char, caractere M e N. Eu poderia colocar 2x2. Poderia. E o I e o J vai ser utilizado dentro do nosso looping. Linha 9 vem com o primeiro laço abrindo com o i igual a 0 e ele chegando até o valor de 2. O i tem que ser menor do que 2. Ou seja, posição 0 e posição 1. São, no caso, o primeiro espaço, o tamanho da nossa coluna, a entrada na coluna, e o segundo, no segundo laço da linha 10, vai entrar na linha, o espaço na linha. E assim vai ser pedido cada caractere naquela devida posição, como a gente já viu em outros exemplos. Linha 16 é onde aparece o que foi digitado em cada posição, cada um dos prints ali. E eu poderia, ao invés de ter criado esses 4 prints aí, eu poderia ter criado aquela mesma estrutura ali da linha 9 e 10, aquele for, aqueles 2 laços ali, de novo? Poderia. Por que tu não fez os 2 for de novo? Era só pegar isso aqui, ó. Pegava isso, esse trecho aqui da 9 a 14, e retira aquele scanf bem ali. E aí ele ia percorrer printando o que está em cada posição. Correto? Correto. Mas ao invés disso o Hildo usou 4 prints. Por quê? De novo, para mostrar mais ferramentas para vocês, mais uso. Mas o que acontece se eu digitar a palavra pato logo na primeira ali? Ao invés de A, B, C, D, eu digitar uma palavra como um todo. O que acontece é que automaticamente ele vai recolher cada uma das posições. O caractere, gente, a função scanf, ele recolhe a palavra por inteiro, ele entende que cada símbolo faz parte de uma posição e já preenche cada uma delas. Tá? Então ele já vai preenchendo cada uma delas e assim ele enche a nossa matriz por inteira. Então a gente tem que tomar cuidado até mesmo quando a gente vai digitar o todo. Tudo bem? Turminha, a gente já vem aqui respondendo as atividades, está respondendo esses vários exercícios, mas agora chegou a hora que tem aqueles exercícios para o nosso final de aula, a nossa hora de praticar. Hora de praticar, turminha, é a hora que a gente tem lá no GitHub, toda essa codificação da hora de praticar também está lá, mas eu quero que vocês pratiquem, vocês tentem.
Quem tem a oportunidade, quem pode, quem vai lá e faça uso, quem tem um computador, faça esse momento para responder essas atividades no seu momento aí, na sua casinha. Bora lá então para essa primeira atividade. Primeira atividade aqui, a gente tem ler um vetor. Começou um vetor, né? Leia um vetor, dei o nome para ele de VET, 10 posições. Então é um vetor de 10 posições. E obter um vetor quadrado, cujos componentes deste vetor são o quadrado dos respectivos componentes do vetor. Então ele quer que eu tenha um vetor com 10 posições, que eu vou preencher as 10 posições, e essas posições vão preencher um segundo vetor com o quadrado desses vetores. Ou seja, o múltiplo desse vetor, desse número que está ali naquele vetor. Percebam o que aconteceu aqui. Conforme a pessoa foi digitando os 10 números, esses números caíram dentro do vetor VET. Está ali as 10 posições do vetor VET. O segundo vetor, automaticamente, ele deverá já receber os valores que estão no primeiro vetor, só que com o seu quadrado. Vocês estão vendo ali que a segunda posição tem um 2, o quadrado de 2 virou 4, 3, o quadrado de 3 virou 9, 4, quadrado de 4 é 16 e assim por diante. Então é isso que está em tela que ele quer que apresente. Bora ver como é que isso pode ser feito? Tem início ali, nas linhas, comecei linha 3, tem as nossas bibliotecas, coloquei as várias, inclusive coloquei a Localia ali, para que eu possa utilizar aquele símbolo ali de posição do lado do número ali. Digite o primeiro, aquele símbolozinho ali. Eu chamei a nossa Localia para isso. Linha 10, tá amarelinho, né? As letrinhas ficaram amarelinhas. Então, se a letrinha está amarelinha, eu tenho que utilizar aquela regra, aquela base, aquela função system, que a gente já viu em outra aula, na aula anterior, que é o system, e eu coloco ali qual a cor que eu quero utilizar. No caso, eu chamei o hexadecimal E, que ele está se remetendo, só mostrei a posição para a letra, então ele está se remetendo ao E, que é justamente esse amarelinho aí, dentro da tabela dos hexadecimal. A aula anterior eu coloquei até a tabelinha com as cores principais, as cores ali, as cores iniciais, dentro como exemplo, uma tabela com essas cores, a sua codificação, mas isso aqui é molezinha de achar na internet, cada cor dessa. Então eu chamei ali na linha 10 para mudar a cor do nosso resultado, nossa letrinha. Linha 11, o set locale, para poder utilizar caracteres especiais. Linha 12, as variáveis foram iniciadas a x, a y e a tan. Linha 13, eu criei os nossos dois vetores, um VET e um quad, todos dois com 10 posições, para serem preenchidos com o vetor, o número natural do vetor e o seu quadrado. Linha 14, começa o primeiro laço. No primeiro laço, eu saio percorrendo cada posição ali desse nosso vetor, cada posição através do x recebendo 0 e o x que indo até menor ou igual a 9, ou seja, eu vou percorrer as 10 posições ali, onde na linha 16 eu peço digite o número, ou seja, o primeiro número, a primeira posição. Quando a pessoa digitar, isso vai cair dentro da primeira posição ali do vetor. Vocês recordam que eu fiz um exemplo muito próximo a esse, mas eu chamei uma função, a função POW, a POW, onde ela já faz automaticamente o quadrado. A função POW, ela busca lá da MET, a nossa biblioteca MET. Mas dessa vez eu não quis chamá-la desse jeito. Eu deixei até aí comentado para vocês na linha 18. O que eu fiz? Eu fiz que o quad, o nosso vetor quad, recebesse o que tem ali, justamente no vetor, naquela mesma posição, multiplicado pelaquela mesma posição. Porque o que eu quero? Eu quero o quadrado, e o quadrado é o número multiplicado por ele mesmo. Resultado, eu coloquei ali VET naquela posição, multiplicado por VET nessa mesma posição, caindo na primeira posição ali do nosso quad.
Isso vai ser passado uma a uma, cada uma das posições ali dentro do nosso laço. E aí vem a impressão. Linha 21, o vetor VET, e ele vai percorrer, porque foi percorrido cada uma dessas posições, ele criou toda essa linha mostrando o que foi armazenado no vetor VET ali, o que vai ser armazenado no vetor VET. Ele inicia dizendo vetor VET, primeira frase, e aí ele vem o laço para mostrar as devidas posições. Ele sai percorrendo, dessa vez somente o vetor VET, para entender tudo que foi digitado, os 10 números, e apresenta os 10 números, sem quebra de linha, porque eu quero que todos apareçam um do lado do outro. Linha 26, vem mais um for agora para percorrer o vetor quad. O vetor quad já foi preenchido na linha 19, com todos os múltiplos, todos os quadrados. E aí ele percorre esse novo vetor, apresentando também os seus devidos valores. Criar um algoritmo que leia os elementos de uma matriz inteira de 4x4 e imprimir os elementos da diagonal principal. Eita, agora piorou, Rildo. Agora essa aqui, vamos começar a entender o que ele quer aqui. O que ele quer é o seguinte. Primeiro, criar a nossa matriz 4x4. Então ele quer que seja criada uma matriz, algo desse jeito, 4x4. 1, 2, 3, 4. Aí eu saio criando aqui o restante. Como é 4x4, então 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Então é isso que ele quer. Ele quer que ela tenha profundidade, ou seja, sua altura com 4, e que ela tenha também ali na horizontal mais 4 também. Então 4x4, é isso que ele quer. Esse é o primeiro impasse. Depois ele quer que imprima só os elementos da diagonal principal, ou seja, ele quer que seja estes elementos aqui que apareçam. Ele quer essa diagonal. Ele quer que só esses apareçam e os outros não apareçam. Então vamos lá, então. Vamos ver como é que isso ficou. Primeiro passo, as bibliotecas iniciais para utilizarmos os comandos dentro do nosso programa. Linha 4 a 7 foram essas bibliotecas. Linha 8 começa o meu programa. Linha 10, eu tenho as minhas variáveis de controle. Precisei de 3, que a gente vai utilizar aqui nos nossos diversos for. Lim, Cool e Tab. Linha 11, tenho a nossa variável, que a nossa matriz, que vai ser 4x4. Então, eu já defini para diminuir esse código. Eu já coloquei ali mate 4x4. Vem o nosso primeiro laço. O nosso primeiro laço, ele, a partir da linha 12, ele sai fazendo a leitura dessa linha de 0 até o limite ali da quarta posição, ou seja, menor ou igual a 3, 0, 1, 2 e 3. E a coluna também da mesma forma, até a quarta posição. Então, é o preenchimento, nesse primeiro laço, é o preenchimento dessa matriz devido às suas posições de linha e coluna 4x4. Linha 16, ele pede, digite o elemento, e aí cada elemento digitado vai cair naquela devida posição ali, dentro daquela matriz. Então, primeira parte ali, da linha 12 até a linha 19, esse laço serve para quê? Para preencher essa matriz. Eu estou preenchendo os valores. Linha 20 é quando eu quero que seja impressa essa matriz. Do jeito que está ali na telinha. Ele pediu primeiro. Olha só o que está aparecendo na telinha ali. Pediu para preencher. Está lá, preencheu toda a nossa matriz. Depois mostra a matriz inteira. Então eu vou, através da linha 22, nesse nosso laço, eu saio percorrendo de novo linha e linha 24, as colunas, e mostrando na linha 25 o printf, ou seja, todas as posições dessa minha coluna, dessa minha matriz. E assim eu percorri todo o espaço e mostrei toda a minha matriz. Perfeito. Chegou agora o momento do nosso real desafio. É aí que está o impasse mesmo, o desafio para essa nossa codificação. Até agora tudo que a gente fez foi preencher essa matriz 4x4 e mostrar em tela.
tranquilo, a gente já fez isso aqui pelo menos umas 4 vezes só hoje. Chegou na linha 27, é a hora de apresentar a diagonal. Como isso vai acontecer? Linha 28, eu printo diagonal principal, como é mostrado ali. Na linha 29 vem o nosso laço, ele vai percorrer dentro desse laço a seguinte coisa, das posições 0 até a posição menor ou igual a 3, ou seja, ele vai percorrer toda a questão das linhas, ele vai andar nas linhas. E aí ele vai printar o quê? Ele vai printar justamente a posição naquela linha ali, ele vai mostrar e pintar naquela linha. E depois ele vai para a coluna. Na coluna, ele vai iniciar com 1 e ele vai até linha mais 1. Ou seja, ele vai contabilizar se aquela linha ali, o que está apresentando, ele vai incrementar o de valor de mais 1. Vocês percebem que lá no começo, na linha 29, o lim já está com mais, ele já está incrementando. Ele começa com 0 e aí ele já incrementa depois de passar ali. Então ele vai digitar o 2. Certo? Vai aparecer o valor que é o 2 que foi incrementado ali, vai aparecer o número 2, e aí quando é o momento dele passar de novo o laço, próxima posição da linha, que seria a posição 1, quando ele chega na linha 32, ele ainda recebe mais ainda, lim mais 1, ele pula mais um dado. E é desse jeito aí, que a cada passada, ele sai andando um nicho à frente e só mostra aquela posição ali. Por isso que ele mostra na primeira linha só um elemento, porque eu incrementei aquele linha mais 1, em cada uma das linhas ele só vai conseguir mostrar um elemento. Ele vai acabar saindo, ele vai ser obrigado a sair daquela posição. Porque o lim recebeu mais 1 e o que acontece aqui? O lim, ele não pode ir somente até o momento que ele for igual a 3. Como ele recebe mais 1, ele começa com 0, ele recebe mais 1 ali na linha 29, passou para 1, ele entra na linha 32 e ele vai receber o lim, que já está 1, mais 1. Ele passa para 2, ou seja, ele já salta para o número 2. Ele começou com 0 e já está com o número 2. Resultado, quando ele retorna lá para o topo, ele vai perceber que ele já recebeu mais 1, porque ele volta para o topo, ele recebe mais 1 e ele já está com o valor igual a 3. Chegou o momento de sair, ele não pode nem mais apresentar nenhum valor. E é desse modo que a estratégia que ele apresenta só um valor por vez em cada linha. E eu achei meio complicado, não tem um jeito mais fácil de apresentar cada valor de cada uma dessas linhas? Existe. Eu poderia chamar ali diagonal, a cada posição. Vamos ver aqui as 4 posições aqui, só para a gente ver aqui como poderia ser um jeito mais fácil. Eu tenho aqui posição 0, posição 0, posição 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, o 0, 0 eu quero? Sim. Qual será a próxima? Qual é a posição que eu quero? Eu vou colocar um X aqui no local, tá, do elemento. Eu quero essa posição. Posição 0, 0. Qual é a próxima? Eu quero a posição 1, 1. Qual é a próxima? Posição 2, 2. E a próxima? Posição 3, 3. Ah! Então você sempre quer essas posições aí, 0, 0, 3, 3. Então é por isso até que o Hildo utilizou aqui na estratégia de chamar o mate lim, lim. Ele está chamando só a posição da linha ali, lim, lim. Mas eu poderia simplesmente chamar somente as posições, ó. Colocava ali um número de posição, tá? No lugar ali de mate está 4x4, eu colocava uma variável. E aí no lugar aqui onde está 4x4, naquela variável, eu colocava que ela iniciava com 0. E assim na primeira passada, 0, 0. Ela vai incrementar mais 1, aí vai passar para 1, 1. Incrementa mais 1, só mostra a posição 2, 2. Incrementa mais 1, posição 3, 3. E assim ia mostrar só essa diagonal principal. Tem outras estratégias? Tem, gente. Isso aqui depende da imaginação do desenvolvedor. Você tem que estar sempre ligado à seguinte coisa, que não é porque o Hildo resolveu dessa forma aí, que essa é a única forma que se pode resolver. A grande maravilha do desenvolvimento de softwares é justamente isso, que você pode estar resolvendo de um modo, o Hildo de outro, e pode ser que o seu seja mais rápido, gaste menos memória, gaste menos processamento, e assim é que seu programa ganha do meu no final. Porque o que interessa realmente para o cliente é ter um programa que seja rápido, que seja
que utilize menos de memória, que funcione na máquina. É como esses vários compiladores que eu mostrei hoje. Hildo, todos os compiladores que você mostrou hoje, eles funcionam na linguagem C? Todos funcionam. Qual é o melhor? Não, você tem que perguntar qual que serve para você. Qual aquele que você precisa nesse exato momento. Você lembra que eu falei assim, olha, os do dispositivo móvel, eu utilizo no meu celular, que é um pouquinho mais rápido, mas eu tenho um celularzinho antigo, perebinha lá em casa, bem fraquinho, que eu testo nele, para fazer o teste nas duas habilidades? Sim. E se eu tivesse só esse celular ruinzinho? Se eu não tivesse esse celular mais forte? Então, na minha visão, eu só poderia utilizar aquela aplicação que funcionasse melhor na minha máquina. Então, cada situação depende do uso. Se você vai trabalhar com, vai construir um sistema, vai construir um software, uma aplicação para um certo tipo de cliente, um certo nicho de cliente, você tem que ver o que aquele cliente necessita. Qual será o uso para aquele cliente, qual é a melhor forma ali para aquele cliente. Então, essa questão aqui do melhor código, a gente tem que entender o código existem diversas formas de utilizá-lo, mas o que vai realmente dizer se um código é melhor do que o outro, não é nós desenvolvedores, mas sim o cliente. É a máquina do cliente que vai dizer, esse código ali, o código do Hildo, não funcionou bem na minha máquina, porque ele gastou muito processamento e minha máquina travou. Aí, o código do Hugo, o código que o Hugo fez, funcionou por quê? Porque ele utilizou uma outra estratégia que não fez tanta comparação e assim o processador conseguiu funcionar de forma leve. Então depende de cada uso, viu, gente? Criar um algoritmo que leia os elementos da matriz inteira 3x3 e imprimir todos os elementos, exceto os elementos da diagonal principal. É a mesma coisa do anterior, não é, Hildo? Olha só. Vamos reaproveitar código. Aí é a grande sacada. Tu percebe que uma coisa é próxima da outra? O professor está pedindo que eu faça uma calculadora. Você já fez uma calculadora aqui umas 2, 3 vezes. Vai lá, dá uma olhada no código anterior. Às vezes dá para aproveitar alguma coisa dele, porque o que interessa é o que o cliente vê. Por isso que eu estou mostrando aqui em tela. É isso que o cliente quer ver. Ele quer recebimento das posições da matriz 3x3, recebimento disso, e ele quer que seja impresso em tela, vai imprimir todos os valores da minha matriz 3x3, e ele quer que agora apareça em tela todos os itens, todos os elementos, menos da diagonal principal, ou seja, vocês estão vendo aí que a nossa matriz tem o 1, o 5 e o 9, nessa diagonal principal, que parte lá do topo para o final. Então ele não quer que apareça estes números, não quer o 1, o 5 e o 9, 1, 5 e 9, ele não quer esses números. Bora ver como é que ele fez? A gente vai perceber que a gente reciclou o último código. A mesma coisa. Comecei as bibliotecas iniciais, tive a incrementação ali da linha 12, no nosso laço da linha 12, até a linha 20, a inserção de dados, o pedido ali, digite o elemento da linha, a pessoa vai digitando número a número para criar a nossa matriz. Ali na linha 19, a partir da linha 19 até a linha 25, é a entrada a amostragem da nossa matriz já preenchida na primeira parte do nosso programa. Então ele sai percorrendo ali cada espaço dessa nossa matriz e mostrando em tela. E aí vem na finalização ali na linha a partir da linha 27, onde ele vai imprimir todos menos a diagonal principal. E aí o que o Hildo fez? O Hildo fez só um quesito aqui. Na linha 32, ele colocou um se. Então, se a linha for diferente da coluna, tá lá, for diferente da coluna, ele pode apresentar. Se a linha for igual à coluna, ele não pode apresentar. Então, ele só trocou esse espaço aí. Quando é que a linha é igual à coluna? Que é o que ele não vai entrar na linha 32, que ele não vai printar em tela. Posições 00, posições 11,
Ah, então lim é igual a coluna. Os dois são iguais, não é? Quando aparecer isso, ele não deixa entrar. E aí o que acontece? Quais são essas posições bem aí? Quais são essas posições, gente? Essas posições bem aí são a diagonal principal. Percebam que eu fiz isso, é o mesmo código do anterior, mas só a finalização de mostragem, de amostragem, de como isso vai mostrar ali em tela, diferente do outro que era para mostrar só a diagonal, agora não mostrar a diagonal. Mas eu poderia ter utilizado o mesmo código do anterior, mas dessa vez eu fiz um if, uma outra estratégia, uma outra comparação. Então perceba, façam até esse experimento, gente. Se vocês têm ali um algoritmo resolvido, está resolvido, pronto, acabou. Tem outra forma? Se experimente, faça isso. Eu quero que vocês façam, tem certos desafios, por isso que eu estou já avisando vocês aí, eu vou reativar o nosso Google Class para que eu possa experimentar justamente isso com vocês. Então eu vou passar atividades do tipo armazene tais dados em 3 vetores. Refaça agora isso, esse mesmo código, mas com 2 vetores, aparecendo a mesma tela final para o cliente. Você consegue? Refaça agora sem os vetores, só utilizando variáveis. Será que você consegue? Mostre a mesma coisa em tela agora sem utilizar nenhum laço. Eita! Imagina só, você consegue. O código fica grande, gente, mas você consegue preencher uma matriz dessa 3x3 e em momento algum você vai utilizar o for. Vocês conseguem fazer isso? Preencher sem utilizar o for? Consigo, Rido, mas pode ter certeza que esse programa aí que apareceu deu 41 linhas, ele vai ter pelo menos umas 80 para fazer esse preenchimento, essa leitura todinha, sem ter essa percorrida aí pelo for. Por quê? Porque cada passada do for, cada leitura desse for, eu vou ter que colocar agora ele explícito, sem utilizar o automático de ler esse laço. Mas é possível? Totalmente. Mas experimente, façam isso, criem dificuldades para vocês, para que vocês possam ser grandes desenvolvedores. Criar um algoritmo que leia os elementos de uma matriz inteira de 3x3 e imprimir todos os elementos, exceto o da diagonal principal. Ah, isso aqui a gente já fez, né, gente? Já fez? Ah, agora multiplicando. Eu quero a multiplicação da primeira coluna. Então eu faço aqui, ó, multiplicando. Vocês percebem que tá lá, ó, primeira matriz foi criada e aí criar a multiplicação. Então é basicamente a mesma coisa do anterior, gente. Eu quero fazer a multiplicação dessas duas matrizes, receber as duas matrizes e fazer a multiplicação entre elas. A gente chegou a fazer isso até hoje aqui. Primeiro trecho. Inclusão de bibliotecas. Eu vou até de modo mais rápido nesse aqui. Preenchimento da nossa... Inicial as nossas matrizes e início do preenchimento aqui da matriz. A gente sai preenchendo a matriz, preenche a matriz original, cria-se a multiplicação ali a partir da linha 29, matriz por matriz, e aí imprime ali no final o resultado, matriz com os elementos multiplicados por 2. Então, basicamente, é o último exercício que a gente fez, só que agora eu só quero que no final seja multiplicado por 2. Ou seja, eu vou fazer essa multiplicação por 2 em cada um desses elementos, que é o que acontece somente ali na linha 32. Eu só adicionei aquele multiplicação por 2 ali, já altera tudo. Opa! Bora montar agora uma matriz que peça o seu tamanho e mostre o seguinte resultado, após sua digitação. Caso seja digitado o número 4. Se eu for digitar o número 4, aí aparece isso. Tamanho da matriz. 4x4. Eu vou criar essa matriz, ela deverá ser 4x4. E, no caso aqui, ele vai mostrar esse resultado tudo 1 se eu digitar o número 4. Mas se eu digitar qualquer outro número, aí ele não aparece isso. Ele só espera que eu faça isso. Primeiro de tudo, eu tenho que criar a minha matriz esperando esse resultado. Eu tenho ali linha 4,
eu criei um DIN, uma variável DIN, de tamanho, ela iniciou com valor 0. Eu tenho ali as minhas variáveis que eu vou utilizar, as variáveis contadoras dentro do nosso laço, na linha 5, onde eu tenho linha e coluna. Linha 6, eu tenho a minha matriz, ali com o tamanho dela, que inicialmente é 0 por 0. Então é por isso aí eu já começo a perceber o porquê que a nossa matriz não vai ser criada se ela já está com matriz 0 por 0. A matriz 0 por 0 é uma matriz inexistente. E aí vem matriz, linha 7, tamanho da matriz. Eu pergunto qual é o tamanho da matriz. Como iniciou com 0, o que eu digitar, o número que eu digitar ali, ele vai cair dentro de DIN. E aí ele será o tamanho dessa minha matriz, tanto por tanto. Linha 10, a pessoa sai fazendo a leitura, a linha que vai de 0 até o tamanho que eu digitei. Se eu digitei o 4 ali, ele vai até o tamanho de 0, 1, 2, 3. Ele cria a nossa matriz 4 por 4. E aí ele sai preenchendo essa matriz com os valores. Vocês percebam que linha e coluna já está sendo preenchida na linha 13 com os valores 1 e 1. Já automaticamente já vai preenchendo isso. E aí a gente vai imprimir essa nossa matriz. Na linha 16, o mesmo laço de novo, mas agora eu vou percorrer ele, ao invés de estar preenchendo ele com os valores 1 e 1, eu vou estar fazendo a leitura. Aí na linha 19, eu faço essa leitura e mostro linha a linha o que está ali inserido. Então, nesse caso, se eu digitasse 5, ia ficar uma matriz toda preenchida de 1, 5 por 5. Se eu digitar 1, vai ficar uma matriz 1 por 1, preenchida com 1. Ou seja, vai ter somente o espaço de 1 por 1. E assim por diante, dependendo do que eu digitar ali, ele vai para este tamanho. Criar um programa que receba 4 nomes em matrizes e mostre em tela. Molezinha, gente. Essa daqui tá difícil? Tá nada. É só que é uma matriz que recebe caracteres, é uma matriz para string. A única dificuldade é você relembrar como é uma matriz de string. Então a gente criar esse programa, ou seja, criar o algoritmo, onde ele vai ter uso de matriz e essa matriz vai estar recebendo 4 nomes. Só isso, mostrar os 4 nomes em tela. Tem outros modos de fazer, além de utilizar a matriz? Tem, mas nesse caso aqui, o que foi pedido era o uso da matriz. Pequenininho, olha só o tamanhozinho dele, gente. Linhas 1 e 2, a gente chamou as bibliotecas que eu vou utilizar dentro desse nosso programa. Linha 5, eu comecei uma variável do tipo int contadora, porque eu vou criar um laço que ele vai percorrer as 4 posições. Linha 6, eu tenho a minha matriz, que é do tipo caractere, ou seja, ela vai receber nomes, ela vai receber caracteres, ela vai receber string. Então, ele já está preparado ali. E ela vai das posições 4, ou seja, 4 linhas, 4 vetores, um em cima do outro, e no máximo 10 caracteres por linha. Então, o maior nome que eu posso colocar ali, ele deverá ter no máximo 10 caracteres. Eu poderia inserir através de um looping, pedindo para a pessoa digitar os nomes. Poderia, mas aí eu já incluí de forma direta, tá? Para vocês perceberem do jeito que é aí e para o nosso código ficar bem enxuto. E a gente já entende como é que isso acontece. E aí tem os 4 nomes ali, todos eles percebam com o jeito que eles estão criados ali. As chaves para cada nome, as aspas duplas, e aí eles vão ser inseridos devido em cada uma das posições ali. Linha 7, eu vou pedir para imprimir os nomes, ou seja, vai aparecer os nomes, e assim, nos laços que vai sendo passado, cada um que vai percorrer, ele vai pedir o que tem dentro daquela matriz, naquela posição 0 e assim por diante. Resultado, ele vai mostrar cada um dos nomes que estão ali expressos dentro daquela matriz, naquela posição, naquele modo ali. A gente percebe que não tem dificuldade. Aqui o programa só ficou enxuto porque eu não quis pedir a inserção dado a dado pelo meu cliente. Turminha,
Vou agradecendo vocês por ter me acompanhado aqui nessa manhã toda de aprendizado. Lembrar que tudo isso aqui está lá no nosso GitHub. Quem não entendeu uma coisa e outra, quer o código, está lá no GitHub. Vai lá, experimente e faça. E eu preciso que vocês pratiquem. E aí, a gente se vê na nossa próxima aula para a gente dar continuidade a esse assunto e aprender novidades. Até mais!